Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o pastor Danilo Estélio. Estamos aqui para o comentário da nossa 7ª lição deste primeiro trimestre de 2021, dentro do tema da nossa revista Josué, Ser forte e corajoso, eu sou contigo. A nossa lição número 7 está em Josué capítulo 9, a aliança com os gibeonitas. A verdade prática nos ensina que nossas alianças devem estar de acordo com a vontade de Deus. O texto áureo está em Josué capítulo 9, versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. A leitura bíblica está em Josué capítulo 9, versículos 1 a 27. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 156 e 432. Na introdução do nosso comentário, lemos que a fama das vitórias alcançadas pelos filhos de Israel, comandados por Josué, já se espalhara por toda a terra dos cananeus. Isso despertava os mais diversos sentimentos, como medo e ira dos povos que habitavam. Nos fala sobre a estratégia gibeonita. Em primeiro lugar, os moradores de Gibeão, eles agiram movidos pelo medo, pelo temor do povo de Deus. Eles entenderam que não conseguiriam resistir ao povo de Israel. É interessante que mais à frente, quando lemos no capítulo 10, veremos que Gibeão e os seus arredores não eram cidades pequenas. Eram, pelo contrário, cidades com muitos valentes guerreiros. Era uma região estratégica, uma região que, pelas forças humanas, eles até poderiam tentar fazer frente ao povo de Israel. Porém, mesmo com todos os recursos militares que eles tinham, eles entenderam que não seriam vitoriosos. Então, eles, com base nesse medo, usam a arma para conseguir trazer o povo de Israel para o lado deles. Qual arma foi essa? Fala aqui no item 2, a mentira. Eles mentiram. Eles sabiam que a ordem de Deus era para exterminar todos os povos da terra de Canaã. Para nós parece algo muito cruel, mas vamos lembrar que Deus já tinha dado séculos de tempo para aquele povo se converter, para aquelas nações se voltarem para Deus. E isso não aconteceu. Então agora Deus estava usando o povo de Israel como um instrumento de castigo, de julgamento, de juízo sobre aquelas pessoas. E os gibeonitas entenderam que eles não teriam condições de resistir. Então eles criam toda uma situação, todo um falso testemunho. Eles se fantasiam de peregrinos como se morassem numa terra muito distante. Chegam com roupas e sapatos velhos, como se vindo de uma longa viagem pelo deserto. E suplicam, fazem aliança com Josué e a liderança do povo de Israel. O que aprendemos disso? Que todo líder vai ser seduzido mais cedo ou mais tarde por pessoas mentirosas, por pessoas que escondem as suas verdadeiras intenções, usando muitas vezes de artifícios, de artimanhas, para pegar a boa-fé das pessoas inocentes. Portanto, todo líder, seja de uma grande igreja ou de um pequeno departamento de uma congregação, precisa estar muito atento, muito vigilante, porque sempre chegará esse tipo de proposta, esse tipo de oferta, acobertado muitas vezes pela mentira. No segundo tópico, nós falamos sobre a aliança inadequada. A Bíblia, ela não esconde as falhas dos grandes homens e mulheres de Deus. Ela mostra essas falhas para nos servir de exemplo. A primeira falha de Josué e dos líderes, eles não consultaram ao Senhor. Eles não foram até Deus pedir a opinião de Deus. Deus sabia que os gibeonitas estavam enganando a Josué e ao povo? Sim, Deus sabia. Deus conhece todas as coisas. E por que Deus não revelou? Simplesmente porque ninguém se preocupou de saber o que Deus achava. Não sabemos o motivo. Talvez uma autoconfiança exagerada, afinal eles tinham vindo de grandes vitórias contra Jericó, contra Ai e outras grandes cidades da época. Eles não perceberam a astúcia de um povo inimigo se aproximando com uma estratégia diferente. Por isso, devemos sempre estar atentos, não confiar nas nossas próprias forças. Mesmo depois de grandes vitórias, nós estamos sujeitos a grandes derrotas, a grandes falhas. E nesse caso,
Josué e seus líderes foram enganados. Eles foram enganados porque não buscaram a vontade de Deus. O povo conhecia a Deus, diz o nosso comentarista, e o valor que ele atribui às suas alianças. Deus não admite rebeldia ou independência da parte de Israel, pois não somente é o proprietário deste povo, mas também é quem garante as vitórias em tudo que o povo havia se proposto a conquistar em seu nome. Ainda nesse segundo tópico, a nossa lição fala sobre o comprometimento dos líderes. Além deles não consultarem a Deus, eles fizeram com os gibeonitas uma aliança de paz. Não foi apenas Josué que selou aquela aliança, mas todos os príncipes das tribos lhes prestaram juramento. Portanto, pelas regras daquela época, era uma aliança inquebrável, uma aliança feita em nome de Deus, mas sem consultar a Deus. Veja só que coisa absurda. O problema não é a aliança em si, mas como ela foi feita. E as alianças feitas de forma errada, elas trazem grandes problemas. Veja que essa aliança que o povo de Israel fez com os gibeonitas naquela época, séculos depois ela vai causar problemas, quando o rei Saul quebra esta aliança e começa a matar os gibeonitas. Então Deus manda uma época de grande fome sobre Israel. Veja, portanto, que devemos tomar muito cuidado com as alianças que fazemos, com os acordos que fazemos. O problema, diz o nosso comentarista, foi não ter consultado ao Senhor, dando antes ouvidos a mentiras. Essa atitude demonstrava independência e rebeldia, e tais atitudes não fazem parte da vida daqueles que desejam agradar a Deus, até mesmo nos dias de hoje. O resultado é que Israel foi enganado e precisou ser fiel a essa aliança para sempre. Cuidado, portanto, com as alianças que fazemos. E também trouxe uma consequência, a murmuração. Os filhos de Israel murmuraram contra os príncipes da congregação. Ou seja, a liderança caiu em descrédito. A liderança ficou mal vista diante do povo, pois o povo também sabia das ordens de Deus. Eles sabiam que Deus tinha dado a ordem para não fazer aliança, não fazer pactos com nenhum dos povos que morava naquela terra. Ou seja, os líderes foram enganados e ficaram com a sua confiança diante dos liderados diminuída. Assim também acontece hoje. Assim também acontece que às vezes a liderança, com seu comportamento, gerar murmuração, rebeldia, discórdia. E o mais triste é quando vemos certas lideranças agindo dessa forma e não aceitarem a repreensão, não aceitarem que erraram. Aí colocam a culpa nos liderados. Os liderados é que são os culpados porque murmuram, porque são rebeldes, porque são desobedientes, porque são encrenqueiros. Vemos muitas vezes as lideranças reclamarem disso. Porém, o que pouco vemos são lideranças reconhecerem que seus atos deram sim oportunidade para aquela murmuração. Josué e seus oficiais precisaram rever suas atitudes e contar com a graça de Deus para reconquistarem a confiança do povo de Israel para aquele momento. Afinal, eles estavam em pleno processo de conquista da terra de Canaã. Eles não podiam se dar ao luxo de perderem a confiança do povo, de perderem o apoio do povo, porque afinal quem ia para os campos de batalha eram os exércitos, era o povo. No terceiro tópico, nós vamos sobre a sentença dos gibeonitas. Qual a sentença que foi dada sobre eles? Em primeiro lugar, ali nós vemos no nosso comentário da lição um exemplo de graça. Qual a graça? Um favor imerecido. Os gibeonitas mereciam morrer, tanto pela sua mentira, quanto também por morarem ali naquela terra e, portanto, estarem debaixo da sentença de Deus para morrerem. O fato deles terem as suas vidas preservadas é uma demonstração da graça de Deus. Uma vez feita a aliança, ela deveria ser honrada. Essa mesma graça de Deus aparece todos os dias em nossas vidas. Nós, pelos pecados que cometemos, merecemos ser muito castigados, mas a graça de Deus intervém em nosso favor, não permitindo que sejamos castigados como deveríamos. Embora em nossa vida várias vezes soframos problemas, lutas, pelos nossos próprios erros, se nós formos olhar, poderia ter sido muito pior. Por que não foi? Porque a graça de Deus não deixou. A sentença para eles foi
serem, a partir daquela data, rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Ou seja, a partir daquela data, os gibeonitas deveriam ser servos, escravos do povo de Israel. Isso por causa da sua mentira, por causa da sua estratégia, que funcionou por um lado, mas também trouxe um ônus para eles. Josué, exercendo sua liderança, diz o nosso comentário, decidiu manter a aliança feita, que garantia a vida dos gibeonitas. Porém, os condenou a viverem de forma servil, escravos, aos filhos de Israel. Veja que, novamente, para a nossa época, para os nossos padrões, parece algo cruel. Mas para aquela época e para aquele momento, era uma garantia muito melhor do que uma sentença de morte. A ordem de Deus era muito clara, era o que hoje as pessoas chamariam de genocídio. Deus tinha determinado o extermínio de todos os povos da terra de Canaã. E Deus podia fazer isso. Por quê? Porque Deus é quem dá a vida. E Deus é quem decide quanto tirar a vida. Seja de uma pessoa, seja de todo um povo por causa dos seus pecados. Os gibeonitas tiveram êxito em sua estratégia. Com isso, eles sobreviveram, mas de forma servil. Interessante que vamos, como eu já falei antes, vamos ver no capítulo 10, que Gibeon não era um povo de simples pastores, agricultores, mas era um povo de guerreiro, habitante de grandes cidades. Isso poderia até servir de uma possível traição e combate no futuro, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, como nós vamos ver na próxima lição, quando os gibeonitas são atacados por outros reis, eles se socorrem do povo de Israel. Mesmo todo o seu poder militar, não era o bastante para que eles dissessem: nós vamos conseguir dar conta de lutar tanto contra o povo de Israel quanto contra outros povos aqui da terra de Canaã. Aprendemos nessa lição que exemplos de submissão à vontade de Deus nos fazem compreender que até mesmo uma repreensão do Senhor ou lidar com as consequências dos nossos pecados não deve ser motivo de escândalo ou revolta. Explicando melhor, muitas vezes sofremos pelas consequências dos nossos atos, mas se formos olhar para Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé, veremos que a graça e a misericórdia de Deus estiveram presentes, nos ajudando a passar por aquela prova. Prova que muitas vezes vem até nós por causa dos nossos próprios erros, por causa dos nossos pecados. E assim nós aceitamos a repreensão do Senhor, nos submetemos à vontade de Deus e no tempo certo, Deus transforma a nossa humilhação em exaltação. Por isso, conclui o nosso comentarista, um coração cheio de contentamento para com a vontade de Deus é uma porta aberta para dias melhores sobre as bênçãos do Altíssimo. Conclui o nosso comentário na aplicação pessoal que Deus tem preparado as vitórias para as nossas lutas, mas elas, as lutas, são condicionadas segundo a sua sábia instrução. Por isso, consultemos constantemente ao nosso Deus e Senhor e procuremos fazer integralmente a sua perfeita, boa e agradável vontade. Esse é um breve resumo da nossa lição e amanhã, com certeza, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Visite também a nossa página na internet, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e as demais lições da Escola Bíblica Dominical. Aqui é o pastor Danilo Estélio, da Comadezon, aqui no estado de Amapá, cidade de Macapá, se despedindo na paz do Senhor.